Gente, nesses 10 anos de sala de aula eu percebo que eletrostática é a física satânica. Porque as outras coisas que a gente estuda em física, ela tem alguma coisa a ver com a nossa realidade palpável. Então mesmo a parte de calorimetria, só o fato de ter feito um macarrão um dia ou outro na tua vida, tu pode tirar conclusões que podem te ajudar a deixar a calorimetria menos abstrata. Agora, a eletrostática, bicho, ou tu vai para um laboratório fodástico, cheio de equipamento e ver a coisa acontecer na tua frente, ou, cara, muita criatividade e tempo de contato com a matéria. Eu comentei com vocês e volto a afirmar, eu demorei uma década para acordar na minha cama de manhã e pensar, eu sei de campo elétrico. Eu sei do fundo do meu coração de campo elétrico. Consigo explicar basicamente para uma pessoa o que é. 10 anos antes eu fazia as contas, mas eu torcia os dedos para ter acertado. Eu não sabia o que estava acontecendo na minha frente. Eu só fazia o que o professor falava lá. Eu não entendia o que eu estava fazendo. Para que aumente a tua chance de compreender a eletrostática, antes de eu avançar, eu vou fazer uma revisão bem importante aqui. Acompanhe e tenha humildade para raciocinar comigo aqui, por mais básico que seja o raciocínio e por mais escolado que tu esteja. Então vamos lá. Há milênios o ser humano já percebeu que pegando lá uma seiva de uma árvore endurecida, pegando lã de carneiro e tentando polir aquela cera da árvore com a lã de carneiro, depois de feito o polimento, tu puxava a lã de carneiro e percebia que existia uma atração entre o âmbar e a lã. Então tu vê, por acaso o homem percebeu que atritando os corpos eles se atraíam. Não sabiam por que no início, mas foram fazendo experimentos e fomos concluindo que tinham partículas que eram transferidas de um corpo para o outro após atritá-los. Elettrização por atrito. Com o avanço da tecnologia, nós começamos a investigar que partículas são essas que migram de um corpo para o outro, alterando a carga elétrica deles. E, muito recentemente, nós conseguimos achar a carga dessas partículas, chamada de carga elementar. Hoje nós sabemos que essas partículas são os prótons e elétrons, que têm cargas positivas para os prótons, negativas para os elétrons. Lembrando que essa carga, ser positiva ou negativa para um e para outro, é um chute. Se tu trocar o sinal, a partir de hoje vamos chamar os prótons de carga negativa e os elétrons de carga positiva. Não muda nada na física, continua tudo igual. Só o símbolo que eu uso para representar as cargas vai mudar, a física é toda a mesma. Ou seja, o que é positivo e o que é negativo vem de chute. Um físico uma vez falou, né, acho que é uma balinha positiva. Depois foram descobrir que não era positiva, era negativa e assim ficou. Então tu vê, o que é positivo e o que é negativo é apenas uma referência, não altera a física por trás dos fenômenos. E já que eu conheço agora a carga de cada partícula, a carga do próton, a carga do elétron, e eu sei que corpo neutro é o que tem números iguais de prótons e elétrons, se eu quiser calcular a quantidade de carga de um corpo, basta pegar o número de partículas em excesso e multiplicar pela carga de cada partícula. Foi a primeira expressãozinha bobinha que apareceu na nossa vida em eletrostática. Vamos supor que, sabendo essa expressão, nós temos a técnica para determinar a quantidade de carga dos corpos que estão carregados. Basta eu saber o número de partículas em excesso. Como os caras percebiam que cargas de sinais opostos se atraem e cargas de sinais iguais se repeliam, um sujeito tentou fazer um experimento mais organizado para tentar entender a regra por trás dessa atração e desta repulsão. Esse sujeito foi o Coulomb. O Coulomb em laboratório então pegava cargas, ora de sinais opostos, ora de sinais iguais, amarrava essas cargas num aparelhinho de medir força chamado dinamômetro e fazia alterações nessa situação original para poder medir no dinamômetro, né, a força que estava atuando nas partículas e tirar suas conclusões. Então imagine, o Coulomb usou uma carguinha QA, uma carguinha QB que ele conhecia e colocou elas a uma certa distância D. Aí ele se perguntou, o que será que ocorre se eu dobrar a carga A? Ele foi lá e carinhosamente deixou tudo como estava, apenas dobrou o valor da carga A.
após olhar no dinamômetro, né, antes e depois da troca, o que ele percebeu quando ele dobrou a carga A? A força no dinamômetro dobrou, natural. Aí ele se perguntou, e se eu triplicar a carga A em vez de dobrá-la? Ele triplicou a carga A e percebeu que antes e após ter triplicado, a força também triplicou. Ele pensou, e se eu triplicar uma das cargas e duplicar a outra, o que será que ocorre? Ao fazer essa alteração e olhar no dinamômetro antes e depois, ele concluiu que a força aumentou 6 vezes. Ele logo percebeu que se existia uma relação matemática para calcular a força, essa relação tinha que contar com o produto das cargas na parte superior da conta, porque assim dobrando esse resultado dobra esse, triplicando esse resultado triplica esse, dobrando e triplicando multiplica 6, aumenta 6 vezes esse. Aí ele se perguntou, ó pai, o que acontece quando eu dobrar a distância? Quando ele dobrou a distância, o que ele percebeu no dinamômetro? Diminuiu 4 vezes. Quando ele triplicou a distância, o dinamômetro indicava uma redução de 9 vezes. Ele imediatamente percebeu que a distância era inversamente proporcional à força, e não inversamente apenas, inversamente proporcional ao quadrado. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ele fez isso com ar inicialmente entre as partículas. Quando ele colocou água aqui, a força mudou. Quando ele colocou areia entre as partículas, a força mudou. Ele percebia que o material onde as partículas estavam mergulhadas interferia no processo. E ele representou isso pela constante eletrostática. Mentira, tá? O Coulomb representou isso com 1 sobre 4π vezes E0. Ele não colocou K, ele colocou esse número feio todo na frente, ó. Acredito eu, uma maneira de maquiar o fato de a fórmula dele ser a lei de atração das massas do Newton, certo? Eu gosto de comentar que o Newton já tinha feito um estudo parecido com esse, tratando de massas que se atraem, o que facilitou a vida do Coulomb de projetar essa fórmula. Como a força é uma grandeza vetorial e o vetor, a seta, vai dizer para onde é que a força aponta, o fato de as cargas serem positivas ou negativas não influencia em nada. Acabamos de revisar do zero a lei de Coulomb. Que é isso? Que é isso? Analfabeto? Retardado mental. Coulomb. 2. Então, beleza. Quantidade de carga elétrica, light. Lei de Coulomb, para quem manja de matemática básica, até de cabeça dá para resolver um monte de questão interessante. Embora eu tenha te pedido para treinar a prova algébrica das contas também, que é muito importante. Isso se mostrou suficiente durante muitos anos para entender os problemas elétricos. Porém, tem uma situação que ainda não fica bem explicada. Quando eu tenho uma única carga, que eu posso chamar de QA, Q1, Q2, ou Qzão, ou Qzinho, a letra que tu quiser. Mesmo sem existir outra carga para que uma atraia a outra, ou uma sofra repulsão pela outra, já existe alguma coisa aqui em volta. A presença dessa carga gera alguma coisa aqui em volta. Eu não sei o que é, eu não enxergo. Mas se eu pego uma carga de teste e uso ela para verificar o que está acontecendo aqui nas redondezas, eu percebo que vai ter atração ou repulsão. Então eu não enxergo, mas existe algo aqui invisível. Este algo, o nome deste algo é campo elétrico. E tu vê, eu poderia definir campo elétrico simplesmente assim, ó. Campo elétrico é uma região do espaço do meio, influenciada, perturbada pela presença de uma carga elétrica. Só que a física não é feita só de teoria, ela é feita de medições, de interpretações físicas do processo. Então vamos ao laboratório pela última vez testar o que está acontecendo naquele ponto G. Naquele ponto G não tem nada ainda, gente. Ele é um ponto vazio. Eu só marquei ele para a gente não se perder, para a gente não confundir com o ponto X, para a gente não confundir com o ponto Y. Marquei o ponto G.
Para que eu entenda o que está acontecendo ali, eu vou para o laboratório, uso partículas de teste para fazer um teste no ponto G e vou usar o dinamômetro para medir a força que vai atuar nessas partículas de teste. Simples assim. O correto era eu usar como partícula de teste 2 vezes 10 na menos 6 coulombs para não arriscar a vida do pessoal do laboratório. Mas vocês não morrerão na aula de hoje, então eu vou usar uma carga assassina de 2 coulombs, uma de 4 coulombs, outra de 6 coulombs, cargas que matariam as pessoas no laboratório. Aqui no nosso laboratório virtual elas não matam ninguém. Peguei a partícula de teste de 2 coulombs e coloquei no ponto G, porque é ele que eu estou estudando. Usando o dinamômetro eu medi a força. Deixa eu ver quanto? Sim, 50 newtons. Ao dobrar a carga, a galera já sabe que vai dar 100 newtons, porque nós acabamos de falar que dobrando uma das cargas, dobra a força de interação. Triplicando a carga, triplica a força de interação. Isso é uma obviedade, na verdade. E pode parecer que é inútil fazer esse tipo de estudo. Mas lembrem-se que antes desse estudo não havia a ideia de campo elétrico que nós estamos buscando. Então a definição de campo elétrico, a definição matemática de campo elétrico, é simplesmente tu pegar a força que atua numa partícula, uma carga qualquer, e dividir essa força pelo valor da carga que foi usada no teste. Nesse caso, vocês podem perceber que não importa se eu uso o primeiro experimento, 50 dividido por 2, 100 dividido por 4 ou 150 dividido por 6. Em todos os casos o resultado será o mesmo. Vou usar a experiência número 2 para calcular o campo elétrico no ponto G. Campo elétrico apenas no ponto G, 100 dividido por 4, 25 newtons por coulomb. Ah, peraí, campo elétrico é uma grandeza vetorial. E o que eu fiz aqui foi calcular o módulo do vetor. Tu precisa saber para onde aquele vetor aponta. Como a carga é positiva, o vetor é de afastamento. Se a carga fosse negativa, o vetor apontaria se aproximando da carga, campo de aproximação. O módulo não mudaria, seja a carga positiva ou negativa. Só com essa ideia aqui já dá para matar um monte de questão bonitinha de física. Porém, se eu fico dependente desta ideia, eu sempre vou ter que fazer um experimento físico para poder calcular campo elétrico. Isso é um saco. Eu vou ter que chamar um laboratorista competente, ele vai ter que ter dinamômetro, vai ter que ter as cargas de teste previamente preparadas. Isso é uma porcaria. Se estiver úmido o dia já não vai dar para fazer experimento, porque as cargas vão se descarregar com a umidade relativa do ar. Portanto, nós arrumamos uma maneira diferente de calcular campo elétrico, que nada mais foi que pegar a lei de Coulomb e substituir na definição de campo elétrico. Como eu chamei uma carga de quesão e a outra que eu coloquei no ponto G para fazer o teste foi a carga quezinho, ao substituir a lei de Coulomb, K vezes quesão vezes quezinho dividido por D ao quadrado, dividido pelo quezinho. Isso dá uma divisão de fração, que é a primeira vezes o inverso da segunda. O quezinho desaparece e surge essa outra relação matemática chamada nos livros de campo elétrico gerado por uma carga. Essa era a definição e aqui é campo gerado por uma carga. Então, revisão total das nossas 3 equações mais importantes eletrostática e aquela equaçãozinha acessória que pode nos ajudar também. Vocês percebem que todas as ideias, a continuação aqui, o campo elétrico, nasceu da ideia de força elétrica? Né? Tinha força na ideia de campo elétrico. Na verdade, campo elétrico é força por unidade de carga, é newtons por coulomb. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Eu preciso de uma seta para representar o campo elétrico. Mas eu tenho que te confessar que força não é algo importante na tua vida. Não interessa quanta força qualquer um de vocês tem ou quão pouca força é a força de vocês. Força é uma grandeza para a vida moderna, para a maioria das pessoas, inútil. Se tu não tem uma empresa de içamento de grandes cargas, se tu não tem uma empresa de guindastes, força não significa merda nenhuma.
Agora, uma coisa que é fundamental na tua vida é energia. Sem controlar as energias, seja da conta de luz, seja do tanque de combustível do carro, seja a energia que tu ingere no teu dia a dia, tu morre. Tu não sobrevive. E até agora o estudo que eu fiz em eletrostática era todo baseado em força. Então eu vou ter que parar um pouquinho, introduzir a ideia de energia para vocês, para a gente poder fazer equações que tratem de energia. E aí, no finalzinho eu vou falar de campo elétrico uniforme e de movimento de uma carga elétrica neste campo. Mas observe o que vai acontecer agora. Esse ano algum professor já trabalhou com vocês a ideia de trabalho de uma força? Não, né? Cara, se tem uma pergunta chata para tu fazer com o professor de física, é assim, a pergunta para ele, o que é energia, professor? E senta, tá? E senta para escutar a história toda, porque uma coisa difícil de definir em física é o que é energia. Tá, cara, sabe o que está escrito nos livros? Nos livros está escrito assim, ó, energia é a capacidade de realizar trabalho. Ô definição idiota essa. É a capacidade de realizar trabalho. Só que aí, quando tu vai para a parte chamada trabalho de uma força, sabe o que o cara vai falar no trabalho de uma força? É a energia, vê se pode isso, cara. É a energia que a força utiliza para deslocar um objeto, um corpo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. No livro fala que energia é a capacidade de realizar trabalho. Aí na hora que fala que é trabalho, é a energia, vá merda, cara. Aí acabou, é um ciclo vicioso. Agora eu expliquei tudo. Então, porra, que merda! Na verdade, se me perguntam o que é energia, eu falo tudo que não é o vácuo. Energia, tudo que não é o vácuo. Porque, não, calma que vai ficar tranquilo. Daqui a pouco vai comparar rock and roll aí. Difícil competir com uma aula dessa. Meus queridos, o que é vácuo mesmo? Nada. Então no vácuo tem energia? Não tem nada lá. Agora isso aqui é energia. Muita energia. Meu querido, se eu pudesse transformar essa caneta em energia, daria para abastecer Chapecó durante meses. Não é piada que eu estou te falando. Aqui dentro dessa caneta, os átomos que compõem essa caneta, essa pequena massa, se eu pudesse converter em energia elétrica, daria para abastecer toda a Chapecó, todas as casas e todas as indústrias de Chapecó durante meses. E nós um dia vamos chegar nessa tecnologia de converter matéria em energia. Nós fazemos isso com materiais radioativos, plutônio e césio, lá no Rio de Janeiro, na Angra dos Reis, certo? E bombas atômicas são isso, é transformar massa em energia. E tu sabe o resultado que isso pode ter. Agora olha só, a energia pode ser sonora, a energia pode ser luminosa, pode ser gravitacional ou cinética, ou sonora mais uma vez, ou térmica. Porra, tem tantas formas da energia aparecer em nossas vidas e por isso é tão difícil definir o que é energia. Mas toda a ideia de energia da física deriva dessa ideia clássica aqui, ó. Me acompanha. Vou fazer uma certa força num objeto e deslocarei ele uma certa distância. Essa força faz um ângulo alfa com a horizontal. Como é que se calcula o trabalho de uma força? Esse W vem do inglês work. Eu vou decompor essa força em Fx, vou decompor essa força em Fy. Qual das forças está causando o deslocamento do corpo? Fx ou Fy? Natural. Tu aceita que quanto maior a força que tu faz, mais energia tu gasta? É intuitivo, né? Se eu for arrastar uma caneta dessa, nem gasta energia. Olha que fácil que foi. Agora eu vou arrastar as cadeiras e a carteira. Pô, eu vou ter que fazer mais força. Eu vou me cansar mais. O cara que vai para academia sabe disso. Basta botar uma anilha a mais lá na repetição. Tô cansado hoje, não consegui terminar a série porque aumentei um pouquinho a carga.
É intuitivo na nossa vida, quanto mais força fazemos, mais energia gastamos. E tu aceita que quanto maior deslocamento que eu faço, mais energia eu gasto? Intuitivo, né? Vou arrastar a caneta 1 metro. Nem cansei. Agora me pede, arrasta por 42 quilômetros, professor. Eu vou falar não. Eu não arrasto nem meu próprio corpo por 42 quilômetros, imagina uma caneta. Certo? Tava com medo que aparecesse funk. Depois da tática da barraca, tudo é possível, porque né, a nova poetisa da música popular brasileira, né? Vinícius, Chico, Caetano, uns merda, né? A tática é foda. Então tá. Olha só. A força Fx provoca o deslocamento e na tua intuição tu aceita que quanto maior a força, maior o desgaste. E o deslocamento também é fundamental. Acabamos de perceber que isso é honesto. Quanto maior a distância que eu arrasto o objeto, mais energia eu gasto. Para decompor o vetor Fx, é só fazer F vezes seno ou cosseno? Cosseno. Tu vê, né, cara? Quando eu estava no terceirão, eu olhava para o triângulo retângulo e escrevia lá seno de alfa, é o cateto oposto, que é o Fy, sobre a hipotenusa, que é o F. Tá dividindo, passa multiplicando. Aí eu decompunha. Eu era bom no terceirão. E eu fazia assim. Aí passei super bem na federal, eu me achava o cara. Sou foda. Fui lá estudar física na federal. Tô lá eu decompondo um vetorzinho. Passa a Sônia Pedúcio do meu lado, uma das grandes professoras de física da federal. E já me dá uma puteada. O que você tá fazendo, cara? Eu já me encolhi na minha carteira, né? Falei, professora, tu decompondo? Ela, não, assim não. Já me esculhambou assim não, assim demora muito. Eu estava fazendo do jeito honesto, digamos assim, né? Olhando o triângulo retângulo, seno, cosseno. E ela falou, não, o negócio é o seguinte, tu queres achar uma componente, tu pega o vetor original e multiplica ou por seno ou por cosseno. Quando entre a componente e o vetor original está com ângulo, tu usa cosseno. Quando entre a componente e o vetor original estiver sem ângulo, tu usa de seno. Porra, aí eu vi, caramba, né, cara, dá pra decompor em 10 segundos, né? É só decidir se é seno ou cosseno. Sem ângulo, multiplica por seno. Com ângulo, multiplica por cosseno. Aí eu comecei a ver que eu era lento, né? Eu era lento. Então tu vê, né, cara, eu não posso admitir que tu em 2015 decomponha do jeito lento. Tem que só decidir se é vezes seno ou vezes cosseno. Decompor em 10 segundos, certo? Pra ficar bonito, então, quem é o Fx mesmo? F vezes cosseno vezes D. Fórmula final do trabalho que aparece nos livros é essa aí. Sinceramente, é para ficar ofendido com essa fórmula. Porque se o cara pendura o cosseno ali para ti na fórmula, ele está te falando, ó, já que tu não sabe decompor, pega. A fórmula já está decomposta, né, cara? E se o cara do vestibular quiser te sacanear e quiser usar o ângulo beta ali em cima, se tu vai seco, creu. Então tu vê, ó, se tu for usar o ângulo de cima, em vez de cosseno vai ser seno, hein, meu? Fica ligado. A formulazinha que aparece no livro lá é só para o ângulo na horizontal. Eu, se fosse autor de vestibular, meu querido, me desculpa, cara, eu colocaria a força paralela ao deslocamento multiplicada pelo deslocamento. O aluno é que se vire para decompor. É o mínimo que se espera da decomposição de vetor. Vamos fazer um exemplo? Eu vou fazer uma força de 30 newtons, equivalente a 3 quilos, ninguém vai se cansar. Vou arrastar o objeto por 10 metros e o ângulo é de 60 graus com a horizontal. Qual vai ser o valor do trabalho? Então vamos ver, a força foi 30, o deslocamento foi 10 metros e o cosseno de 60 graus é 0,5. 300 vezes 0,5, 150 joules. Não é difícil calcular o trabalho de uma força. Uma das barreiras que eu enfrentei nessa hora foi botar na minha cabeça que quando eu li a palavra trabalho significava energia. Porque quando eu li a palavra trabalho, eu pensava no trabalho de geografia que eu tinha que entregar, no trabalho de história que eu tinha ido mal, no meu pai trabalhando, mas não vinha na minha cabeça a energia. E eu gostaria que tu tivesse esse cacuete. Leu, trabalho, energia. Trabalho na física é sinônimo de energia. Toda a ideia de energia da física vem dessa história idiota de arrastar um bloco.
Toda essa ladainha que eu te contei foi por causa dessa maldita fórmula. Eu queria que tu acreditasse nela, eu queria que tu percebesse que ela é honesta, essa fórmula. O cosseno é só para decompor. O que importa é perceber que quanto mais força eu faço e quanto maior o deslocamento produzido por essa força, mais eu me canso. Mostra que mais energia eu gastei. Só que a minha preocupação aqui em eletrostática não é arrastar bloquinhos, é arrastar cargas elétricas. Eu preciso te mostrar, e agora sim é novo, única coisa nova de eletrostática começa agora, eu preciso arrumar uma equação para medir a energia elétrica entre duas cargas elétricas. Vê se tu aceita o que eu vou te contar. Vamos pegar aqui uma carga fixa no laboratório, que não pode se mexer, pode ser positiva, quezão. Se eu pegar uma carga pequenininha, também positiva, e colocar ela lá na PQP, lá no infinito, qual vai ser a força entre elas? Obrigado? Se a distância é um valor infinitamente grande, o valor infinito elevado ao quadrado vai dar um valor muito maior que o primeiro infinito, né? Não sei se tu sabe, tá? Infinitos têm tamanhos diferentes, tá? Podem ter dois números infinitos e um ser bem maior que o outro. Aliás, dá para fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado em números grandes. Só para tu saber, dá para estudar a tua vida toda em números grandes. Porque às vezes a gente fala um número infinito maior que outro número infinito e a galera ri achando que é uma piada. Não é. Eu posso te provar que existem dois números infinitos e um é maior que o outro. Certo? É só eu falar assim, ó, alfa é um número infinito. E 2 alfa comparado com alfa, quem é maior? Pronto. Esse infinito é maior que esse. Bom, certo? Simples assim. E isso tem conclusões acachapantes no cálculo, mas é outra brincadeira. Eu gostei que o amigo percebeu que se eu botar uma carga positiva lá na puta que pariu, desculpa, lá longe, e elevar ao quadrado essa distância, por mais que o número de cima dê um resultado qualquer, ao dividir por um número infinitamente grande dá zero. Quer dizer que uma carga lá no infinito não vai ter força. E se não vai ter força, mesmo eu deslocando ela para cima e para baixo, se a força é nula, mesmo que eu multiplique pelo deslocamento, não dá energia nenhuma. Então uma carga lá longe, brincar com ela de deslocar lá longe, não vai ter energia envolvida. Mas, se eu começo a aproximar essa carga da minha carga geradora, de campo, cacimbo, quanto mais eu tento aproximar, mais a força cresce, concorda comigo? E se eu botasse distância zero? A força daria quanto, colocando na distância zero? Eu vou ter que dividir por zero, né? Dividir por um número pequeno dá um resultado infinitamente alto. Dividir por zero dá um resultado infinito. Se tu parar para pensar, né? Eu faço esse teste organizado no 6º ano, eles concordam. Vê se tu concorda também. Olha só. 1 dividido para 10, a gurizada fala 0,1. 1 dividido para 1, a gurizada grita 1. 1 dividido para 2, 0,5. 1 dividido para 10, 0,1. 1 dividido para 1 milhão. Porra, 0,000001. Pô, 1 dividido para um número infinito dá 0. Concorda comigo? Beleza? Aceitável isso? Foi a primeira pergunta que eu fiz, né? Agora vamos começar a diminuir aquele número em vez de aumentar. 1 dividido para 0,1, 10. 1 dividido para 0,01, 100. 1 dividido para 0,000001. Porra, 1 milhão já, cara. Sim, 1 dividido para 0, infinitos zeros. Não vai dar o 1 em seguida de infinitos zeros? Conclusão, 1 dividido para 0 dá um número infinitamente grande. Eu vou precisar disso, tá? Para física, para calcular. Na ótica, eu vou precisar que tu saiba que dividir por um número infinito dá 0 e dividir por 0 dá um número infinito. Eu vou precisar dessa matemática. Eu não estou querendo fazer introdução a cálculo A, não. Certo? No cálculo A tu vai ver tudo isso de novo, tá? Tudo isso tu vai ver de novo. Essa ideia que eu acabei de mostrar é a ideia primordial de cálculo. Foi raciocinando sobre isso que Newton revolucionou o mundo. Newton e Leibniz. Então no cálculo A tu vai voltar a falar sobre isso. Mas eu vou considerar que tu aceitou essa ideia e essa ideia. Anotem ela aí no cantinho. 1 dividido para 0 dá infinito e 1 dividido para infinito dá 0.
E eu gostaria que tu pudesse, de repente, com exemplos bobos, como eu fiz, perceber que isso é verdadeiro, que isso não é sacanagem. Certo? Então, peraí. Fiquem tranquilos, tá? Porque não vai dar para encostar essa carguinha Qzinho na carga Qzão. Porque o que seria encostar esses corpos? Os corpos são feitos de átomos. Átomos têm eletrosfera. Os elétrons da eletrosfera de um átomo vão começar a repelir e afastar os elétrons da outra eletrosfera. Então, na prática, essa distância nunca pode ser zero. Mas se eu tentar aproximar, a força fica gigantesca. Mas tá vendo que não encostou? Não encostou. O que eu vou fazer com esse corpo? Eu estou segurando ele porque ocorre repulsão, né? Quando eu soltar esse corpo, tu aceita que ele vai começar a ir para a direita aceleradamente? Inicialmente com uma força bem grande. Depois a força começa a diminuir, já que a distância aumenta. Mas o cara vai estar cada vez mais rápido para a direita. Porque se existe força, existe aceleração. Tu aceitas que agora que o cara tem velocidade, ele tem energia cinética? É, né? A energia da velocidade é energia cinética. Peraí, de onde é que veio essa energia cinética? Veio da força E? De que tipo é a força E? Elétrica, não é elétrica a força? Se a força elétrica fez o corpo adquirir energia cinética, então quer dizer que antes do corpo se mexer, ele tinha energia elétrica disponível. É isso que é energia elétrica, ó. É uma partícula fazendo força na outra e podendo deslocar aquela partícula. No início estava parado, velocidade zero, e quando eu soltei, adquiriu velocidade. Já que essa energia que essa partícula adquiriu é cinética e foi oriunda de força elétrica, quer dizer que naquele momento existia energia elétrica entre as partículas. A pergunta é, ao se deslocar essa distância d, quanto de energia esse corpo ganhou? Eu acabei de te mostrar que qualquer energia que nós vamos calcular na física deriva da ideia de trabalho. Eu vou calcular. Trabalho é igual força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Como é que se calcula a força entre a carga Qzão e a carga Qzinho? Não é a lei de Coulomb que nós revisamos agora há pouco? Então fica K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por d ao quadrado. O professor que decide é QA, QB, Qzão, Qzinho. Se tu quiser usar QA e QB, cara, chama de QA e QB. Eu chamei de Qzão e Qzinho, por isso que eu mudei o nome. Estou sendo honesto. Vezes quanto? A distância que o corpo se deslocou. E qual é o ângulo entre o deslocamento e a força? Obrigado, o ângulo é zero. Cosseno de zero, a matemática nos ensina que é 1. Como a distância que o corpo se mexeu é a própria distância entre a carga Qzão e a carga Qzinho, essa distância cancela aquele ao quadrado ali, ó. E o trabalho da força elétrica ficou desse jeito. Olha para a fórmula do trabalho da força elétrica. Trabalho da força elétrica. E olha para o trabalho da força elétrica. Qual é a diferença entre uma fórmula e outra? A distância ao quadrado. Importante tu perceber que a distância deixou de ficar ao quadrado porque eu multipliquei pela distância a lei de Coulomb. Outra diferença, lá era módulo, não era? Porque força é uma grandeza V. Agora a energia é vetorial. Dá para pedir um Big Mac com 900 calorias na horizontal para a esquerda, depois tu faz lipo só aqui e libera o Big Mac. Não dá, né? A energia ela não tem direção em sentido, ela não é vetorial, certo? Portanto, o módulo ali já não vai mais aparecer. O resultado ser positivo ou ser negativo é aceitável, já que a energia é uma grandeza escalar. E tem mais, hein? Nos livros, a galera ora chama de trabalho da força elétrica, ora chama de energia potencial elétrica. Mas é a mesma, são sinônimos. Energia potencial elétrica é K vezes Q dividido por D. Então tu vê, tem material que vai trazer energia, tem material que vai trazer W de work em inglês, trabalho em inglês. Eu acho até mais legal quando a galera usa tal, que é a letra grega, né, para trabalho. É mais comum. A UFSC ela
últimos anos usou W e voltou a usar tal depois de novo. Então tu vê, até isso o aluno tem que se preparar para no vestibular encontrar o tal ou encontrar o W. Pode acontecer as duas coisas. Tá, peraí, o que eu fiz então até agora? O que eu fiz de novo? Eu te mostrei que se eu tenho duas partículas próximas uma da outra, uma faz força na outra, e se eu libero uma para se deslocar, ela adquire energia cinética. Como a energia foi oriunda da força elétrica, eu posso afirmar que antes dela começar a se deslocar já tinha energia disponível. Nome da energia? Energia potencial elétrica. Elétrica porque veio da força elétrica, potencial porque depende da posição. Aceitas que dependendo da posição vou ter mais ou menos energia? Tudo na física que depende da posição a gente denomina potencial. Potencial significa dependente da posição. Energia dependente da posição elétrica. Ou energia elétrica que depende da posição. É isso que significa o potencial. Da ideia de força elétrica e trabalho de uma força, eu deduzi para vocês, demonstrei para vocês como é que se calcula energia elétrica. Infelizmente ainda temos que avançar em alguns detalhes para concluir algo muito importante. É hoje que tu vai entender o que significa 220 volts da tua tomada. Quando a gente fez aquele experimento ali, eu estava preocupado com força. Porém, numa breve fala, te falei que energia é uma grandeza muito mais fundamental na física, muito mais importante para os estudos todos. Inclusive, tem muitas questões que envolvendo força, dá um trabalho do cão para resolver, e quando a gente vai resolver do ponto de vista energético é simples e fácil. Quer dizer que eu quero fazer um novo experimento, muito similar ao experimento anterior. Só que eu não estou mais preocupado com a força elétrica. Eu quero saber qual é a energia potencial elétrica disponível para diferentes cargas de teste. Cara, no laboratório medir força é ridículo. Tu usa a maquininha chamada dinamômetro. Medir energia no laboratório é um inferno. Sabe como é que nós faríamos esse experimento? Nós pegaríamos as cargas de teste, soltaríamos ela a partir do ponto G, soltaríamos a carga a partir do ponto G e faria ela bater numa placa de gelatina. Ela ia penetrar na gelatina. Eu conheço a gelatina e sei que força que a gelatina faz contra o movimento da carga. Então eu sei a força. Eu olho no microscópio e vejo quanto a carga penetrou na gelatina. Assim eu descubro a distância. E eu multiplico a força pela distância para achar energia. Cara, é um trabalho do cão. Sorte que aqui no meu laboratório eu tenho tudo na mão já. Deixa eu ver. Botei uma carga de 2 coulombs ali, próximo da carga quesão. E deixa eu ver a energia, sim, 60 joules. Incrível, o laboratório daria 59,34. Uma merda. Aqui tudo perfeito. Vai, é contigo agora. Porra, que lógico! Dobrou a carga, dobrou a energia disponível. Deixa eu ver se faz sentido. Faz sentido, ó. A energia é diretamente proporcional às cargas, dobrando uma carga, dobra. Que óbvio. Olha, para uma pessoa normal, isso é um fenômeno idiota. Para um gênio que quer entender a natureza, ele olha para isso e... Ah, sim, descobri uma grandeza nova. Vou chamar esta grandeza nova de potencial elétrico. O que é potencial elétrico? Que eu vou chamar de V, em homenagem ao Alexandre Volta. Potencial elétrico nada mais é que a energia potencial elétrica disponível por unidade de carga. Naquele experimento que eu realizei, vamos calcular o potencial elétrico do ponto G, onde o experimento foi realizado. Eu devo usar o experimento 1, 2 ou 3 para calcular o potencial elétrico? Tanto faz. Porque a energia foi diretamente proporcional à carga e eu vou fazer a divisão. Potencial do ponto G, 60 joules dividido por 2 coulombs, 30 joules por coulomb. Interpretação física, cada coulomb que eu coloco no ponto G tem 30 joules de energia à disposição. Se eu colocar meio coulomb, 15 joules. 2 coulombs, 60 joules e assim por diante. Para puxar o saco do inventor da pilha, o Alexandre Volta,
nós chamaremos de volts. Então 30 volts. O que significa dizer que na tua tomada daqui para cá tem 220 volts? Significa 220 joules por coulomb. Quer dizer que cada coulomb que atravessa a tomada pode absorver 220 joules de energia. Agora fechou, né, professor? Agora que a gente sabe potencial elétrico, fechou, né? Porque isto aqui é a definição, é a invenção de potencial elétrico. E essa definição, se eu quiser usar na prática, eu fico amarrado a um experimento físico. Um experimento físico ruim de fazer. Então o ideal é, mas aqui ó, eu já tenho a fórmula da energia potencial elétrica. Isolando numa, substituindo na outra, vai aparecer uma outra equação. K vezes Qzão vezes Qzinho, dividido pela distância, dividido pelo Qzinho. Esse Qzinho está sobre 1, eu posso encarar isso como uma divisão de fração, que é a primeira, vezes o inverso da segunda. Qzinho dividido por Qzinho dá 1. Potencial elétrico gerado por uma carga. Esta é a definição de potencial elétrico. Esta é a fórmula conhecida nos livros como potencial elétrico gerado por uma carga. Potencial elétrico gerado por uma carga. Se nós formos fazer um paralelo com aquilo que nós já produzimos na eletrostática, ficaria mais ou menos assim a ideia. Ó. A ideia de força elétrica nos permitiu chegar a uma ideia mais geral, que é a ideia de energia potencial elétrica. A única distinção entre essas equações é o ao quadrado, como a galera percebeu. A partir da ideia de força elétrica, eu defini o que era campo elétrico, que é grandeza vetorial, assim como força, e a partir dessas duas equações, eu defini campo elétrico gerado por uma carga. A partir da ideia de energia potencial elétrica, eu defini o que é potencial elétrico, que é energia potencial por unidade de carga, e defini potencial elétrico gerado por uma carga. Olha para essas duas equações. Qual é a distinção entre elas, mais uma vez? Só a distância ao quadrado. Cara, olhando para essas equações, dá a sensação que dizer que campo elétrico multiplicado por distância, se eu multiplicar essa equação por distância, vai cortar o ao quadrado e vai virar uma fórmula igual ao potencial elétrico. Dá a sensação que tu vai poder usar essa relação sempre que vier na tua mente, né? E não é. Essa relação, ela me tirou uma tarde de estudos na época do vestibular. Só para campo elétrico de um tipo especial, uniforme. Sempre que a gente usa essa palavra na física, tem alguém que não muda de valor, né? O que é campo elétrico uniforme mesmo? É o campo elétrico que apresenta o mesmo valor em todos os seus pontos. Como é que a gente obtém isso na prática? Pega uma placa paralela aqui, saindo do plano do quadro, outra placa paralela igualmente espaçada, conecta uma das placas no polo positivo de uma bateria, que ficará positivamente carregada, conecta outra placa no polo negativo da bateria, que ficará negativamente carregada. Nesse caso, se tu for medir o campo elétrico em qualquer ponto aqui entre as placas, vai dar sempre o mesmo maldito resultado, mostrando por que o campo elétrico ali é do tipo uniforme. Uma coisa que revela a uniformidade desse campo é o fato de as linhas de campo serem paralelas e igualmente espaçadas. É só nessa situação que tu tem o direito de usar aquela fórmula ali. E digo mais, hein? Para as nossas fórmulas ficarem mais bonitas, seria legal falar o seguinte, ó. Para que potencial elétrico fique melhor definido, é legal tu dizer da onde é que tu saiu e onde é que tu chegou. Então vai ser a energia ou o trabalho do ponto A até o ponto B.
Observa que essas fórmulas são a mesma coisa. Nós falamos que energia potencial elétrica é o mesmo que trabalho da força elétrica. Assim a fórmula está mais completa porque está dizendo, ó, saí do ponto A e fui ao ponto B. Energia para sair do ponto A e chegar no ponto B. Então imagine o seguinte, ó, se eu tenho uma partícula aqui no ponto A e a partícula vai se deslocar para o ponto B, não importa como ela faz esse deslocamento. Se eu quiser saber a energia gasta para fazer esse deslocamento, cuidado, a distância do ponto A até o ponto B é medido na direção da linha de campo, ó. Isso é que vai ser a distância B. Ou seja, para aquela fórmula ficar mais honesta, V do ponto A para o ponto B é o campo elétrico, que é uniforme, então é igual em todos os pontos, multiplicado pela distância de A até B. Mas não é a distância medida em linha reta, é a distância medida na direção da linha de campo. Cara, lendo um bom livro de física, um livro completo, ele não vai te explicar dessa maneira como eu te expliquei. Tá? Porque não, desse jeito como eu te expliquei, eu nunca vi nos livros, foi a maneira como eu entendi. E por isso que eu comecei a usar esta forma de explicar. Porém, meus queridos, a gente só vai ficar fera nessa loucura toda, invisível, praticando. E para ficar bem clara a diferença entre campo elétrico e potencial elétrico, eu gostaria de encerrar com um exemplo, antes de fazer o comentário que a colega me pediu. Quanto tempo eu tenho? Imaginem vocês que eu tenho uma carga A de 2, que 2, o quê? Vou botar um número diferente aqui, 9 vezes 10 na menos 6 coulombs, e uma carga B negativa de menos 8 vezes 10 na menos 6 coulombs. Ambas a 3 metros de um ponto X qualquer. Ponto X ali, ó. Essas distâncias são perpendiculares, uma a outra, 3 metros. Perguntas legais para ver se o cara entendeu a explicação de hoje. Determine. Eu diria que elas estão no vácuo e lembraria vocês que a constante eletrostática do vácuo é 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Determine o campo elétrico resultante em X. Letra B. O potencial elétrico resultante em X. Letra C. A força elétrica atuando em uma carga de 2 vezes 10 na menos 3 coulombs colocada em X. E para finalizar, a energia elétrica de uma carga de 3 vezes 10 na menos 3 coulombs colocada em X. A letra A e a letra C nós já resolvemos, porque é a matéria anterior. O que é novo é tu fazer a letra B e a letra D, para ver se tu entendeu que potencial elétrico é uma grandeza escalar e para ver se tu sabe usar a definição de potencial elétrico. Então, ó, esse exercício eu quero corrigir na próxima aula. Seria importante vocês tentarem fazer toda a questão dando ênfase para o item B e para o item D. Como é que tu vai fazer o item B? Tu só precisa usar essa equação duas vezes. Uma para a partícula A, pensando no ponto X, outra para a partícula B. A partícula A vai gerar um potencial positivo, a partícula B vai gerar um potencial negativo. E tu só tem que operar algebricamente esses valores. Não tem que fazer Pitágoras, não tem que desenhar seta,
porque potencial elétrico é escalar. A letra A, tu vai ter que fazer a setinha do campo elétrico gerado pela partícula A, tu vai ter que fazer a setinha do campo elétrico gerado pela partícula B, vai ter que fazer as pontilhadas paralelas e fazer Pitágoras para calcular o campo elétrico resultante, certo? Para resolver a letra D, tu só vai ter que usar isso aqui, ó. Tu vai saber o potencial que tu calculou na letra B e tu sabe a carga de teste. Tá dividindo, passa multiplicando, mata a charada. A colega perguntou para mim, professor, eu não entendi direito aquela história de as partículas se movimentar em campo elétrico. Como é que é o movimento de uma partícula em campo elétrico? Gente, se eu boto uma partícula qualquer em qualquer campo elétrico, botei uma partícula positiva ali. Se tem campo elétrico e tem uma carga elétrica, vai ter força? Vai, né? Tem campo elétrico, tem carga elétrica, está dividindo, passa, então vai ter força. Para que tu entenda o que vai acontecer no movimento, nós temos que lembrar, na verdade, da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes... Se tem força, tem... Então, sempre que uma partícula está imersa em campo elétrico e essa partícula é carregada, o movimento dela tem que ser acelerado. Não pode ser de outro tipo. Se o movimento for uniforme, é porque não tem força. E se não tem força, ou o campo elétrico é zero, ou a carga é nula. Sempre que uma carga estiver imersa em campo elétrico, ela sofrerá força elétrica. E se não houverem outras forças para anular essa força elétrica, o movimento dela tem que ser acelerado. Então, para a gente entender isso, a chave não está muito na eletrostática, está mais na segunda lei de Newton. Se houver força resultante, haverá aceleração, apontando na mesma direção e no mesmo sentido. Então, partículas carregadas, imersas em campo elétrico, sofrerão a ação de uma força resultante elétrica e terão movimento acelerado. Agora, a maneira como a trajetória vai ocorrer vai depender de cada questão. Se eu lançar, por exemplo, se eu só soltar a partícula ali, o movimento dela é acelerado e retilíneo. Agora, se eu arremesso a partícula com essa velocidade, ela vai tender a se manter indo para lá com uma certa velocidade. Mas vai ter aceleração nesse sentido. Então eu já tenho que esperar que essa partícula vai ter um movimento parabólico aqui dentro do campo. Certo? Mas aí já é a mistura da eletrostática com a cinemática. Beleza? Por isso que talvez ainda esteja um pouco confuso, porque tem que amadurecer a eletrostática e a cinemática para poder tirar conclusões. E nós vamos tratar mais disso, prometo. Principalmente agora que a gente cresceu em eletrostática. Certo? Galera, a tua tarefa, então, além de fazer as outras questões da apostila, arrisca esse exemplo. Eu ia usar como exemplo, acabei transformando em exercício. E na próxima aula me cobrem para resolver isso aí, né, cara? Senão vamos ter jogado fora esta aula. Deixa eu até fotografar essa porcaria. Medese, hoje foi uma pancada, hein, cara? Fica tranquilo que uma boa noite de sono aí vai organizar isso aí na tua mente, meu querido. Não usem drogas, usem preservativos. Olha a caixinha, e até a próxima. Cadê o verdadeiro? Cadê?